Nós falamos em nome da Igreja do 27º Dia. Estamos aqui vivendo a 24ª edição do programa Quebrando o Silêncio. A igreja tem esse programa anualmente, no mês de agosto. Nós falamos um sábado para dedicarmos a esse programa. Qual é a finalidade desse programa? Nós trabalhamos a questão o combate, né, ao abuso e à violência. No ano 2026, nós escolhemos o tema Idosos em Risco, a violência que atinge quem mais precisa de cuidado. Alguns podem se perguntar assim, por que atenção à violência aos idosos? Por que isso aí? Bem, os números são muito claros e nos chamam muita atenção. Existe um telefone público, que é o Disque 100. É um telefone que tem cuidados às pessoas e proteção ao cidadão. Esse telefone, no ano 2024, recebeu quase 180 mil ligações somente denunciando violência contra o idoso. Olha, quase 180 mil ligações denunciando a violência contra o idoso. São praticamente 500 ligações por dia, né, denunciando um idoso que estava sofrendo. Não é? Quando nós olhamos o idoso, a sociedade ela às vezes não vê ele com os olhos que precisava ver. Né? Atrás de cada cabelo branco existe uma história, existe ali todo um legado construído de uma vida e de pessoas que construíram o mundo que hoje nós temos. Não é? Tudo que nós temos hoje nesse mundo foi construído quem veio antes de nós. Ali estão nossos avós, bisavós, tataravós, que construíram esse mundo. Os idosos não são tratados como deveriam, porque são pessoas que precisam de muita ajuda. Não é? Existe uma comparação que o idoso é como se fosse uma criança, certo? E aí eu trago para você aqui uma história. Havia uma criança que a avó cuidava dela, e essa avó era muito brava. Disse que a avó tinha uma tabiquinha, porque ela tinha muitos netos, né? Aquela velha história, né? Os filhos fazem os filhos têm os seus filhos e dá para os avós tomar conta, né? O avô está no segundo turno, já criou seus filhos e agora os filhos dos outros agora. E ali aquela avó tinha uma tabiquinha ali, quando um neto fazia uma traquinagem, ela dava um toque com a tabica. Um dia, uma criança virou e disse, olhe, quando eu crescer, eu vou quebrar essa tabiquinha em vários pedaços. Mas ali a criança falava da ordem lógica, ela ia o quê? Ela ia crescer. A criança nasce sem andar, começa a andar, começa a correr e vira o quê? Um adulto. Já o idoso é um processo contrário, não é? Ele começa a parar de andar e ali começa a ter suas dificuldades, limitações. E os idosos precisam de quê? De uma atenção que muitas vezes a sociedade, a família não tem feito. Em 2024, foram mais de 60 mil entradas na rede pública de saúde de idosos que sofreram violências físicas. E digo a vocês, a violência física é a menor que o idoso sofre. Ele sofre violência psicológica, ele sofre violência de abandono, de ameaça, ele sofre a violência de dizer que é uma pessoa incapaz. Tudo isso aí o idoso sofre. E ele sofre muitas vezes o que? Calado, porque não tem o que fazer, não tem para onde ir, precisa de cuidador e às vezes seus próprios cuidadores não tratam eles bem. Então, a igreja esse ano, ela trouxe, né, essa campanha voltada aos idosos para chamar a atenção do cuidado que nós devemos ter com nossos idosos. Não é? Eles merecem nosso respeito, merecem nosso amor, nossa consideração, nosso carinho, e nós não podemos tratar nossos idosos, não é, com desrespeito.
não podemos fazer sofrer. Fazer sofrer aquele que um dia te criou, que te carregou no colo. A gente não pode fazer isso. Pelo contrário, devemos honrá-los com nossas próprias vidas. Como é que Deus olha os idosos? Como é que Deus quer que nós olhemos os idosos? Na Bíblia tem um texto bíblico que eu separei aqui para a gente meditar aqui, que é Levítico capítulo 19, versículo 32. E eu leio aqui na linguagem de hoje, tá? Uma linguagem mais atualizada. E esse texto fala assim: fiquem de pé na presença dos idosos e mostrem respeito por eles. Tenham temor de mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então veja só, Deus é um Deus que ele olha o idoso e pede que tenhamos o quê? Respeito pelo idoso. Temos consideração, amor e carinho. Certo? Essa é a chamada de Deus para que possamos oferecer àqueles que construíram a história antes de nós. Eu creio que todos nós aqui estamos, temos idosos na nossa história. Não é? Temos avós que nós lembramos, bisavós que nós lembramos, pessoas que deram a vida por nós. Diga a vocês, viu? Tem muitos idosos hoje que ainda hoje, né, trabalham o segundo, terceiro turno da vida para ajudar a sua descendência a crescer. E pessoas como essas merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Então, em nome da Igreja Adventista, em nome do programa Quebrando o Silêncio, quero pedir a vocês uma salva de palmas para os nossos idosos. E que essa singela homenagem não fique aqui, né, que possamos levar aos nossos lares, à nossa vizinhança. E diga a você, quando você vê um idoso, mesmo que você seja seu parente, mas entenda, ele quer atenção, ele quer ser ouvido, certo? Ele quer carinho. Então, que possamos ter esse tipo de atenção com nossos idosos. E se você perceber que algum idoso, né, sofre abuso perto de você, Disque 100 é o canal do governo para denúncias de pessoas que estão com sofrimento, certo? Às vezes, não denunciar uma agressão dessa, você está apoiando o agressor e não a vítima. Então, que possamos cuidar dos nossos idosos. Nós vamos agora aqui fazer uma oração, mas antes de orarmos, quero convidar você a visitar as nossas igrejas. Aqui no Janga, nós temos duas igrejas aqui no Janga, certo? Uma que fica aqui, nessa beira-canal, lá no final do conjunto, no loteamento Gilberto Freire, na rua 4, rua Guilherme Miller. Você vai na principal, entrou à direita, é a penúltima casa. E outra aqui, mais perto aqui da pista, aqui, na rua Rivadavia, Miranda. Você passou aqui o posto de gasolina, 3 ruas, você entrou à direita, segunda à esquerda, bem no meio da quadra está lá a igreja, certo? Nós estamos lá para receber vocês, nós temos um programa especial em relação aos idosos e temos muitas instruções para passar e ajuda daquilo que for preciso. Bem, vamos ficar de pé agora e vamos fazer a oração? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa tarde fazendo um trabalho de conscientização ao cuidado com os idosos. Nós sabemos, ó Pai, que eles construíram uma história antes de nós. E se nós estamos aqui hoje, é porque os idosos já fizeram a parte deles. Agora, Senhor Deus, nos resta o privilégio de cuidar dos nossos idosos. E como igreja, ó Pai, como sociedade, nós queremos chamar a atenção para que as pessoas tenham uma atenção especial com os idosos da sua casa, da sua vizinhança, que possamos, Senhor, né, ter uma atitude especial para essas pessoas que já deram delas para nós. Que possamos, Senhor Deus, ser uma bênção para os nossos idosos e possamos aprender a amá-los e escutá-los como eles precisam. Venha, Pai, abençoar todos que aqui estão. Nós te rogamos, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Bora perguntar a ela. Feliz semana a todos vocês.